Perfeito. Olá, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula. Agradeço ao Alexandre que está aqui ao meu lado, é, o professor e, né, o coordenador e o diretor de marketing de tudo aqui do Catecominato. E agradeço, é, e também exatamente pela propaganda da Maria Fernanda, agradecemos. Então, nessa aula, né, a gente vai criar a aula sobre fé e razão, né? Então, depois de uma breve introdução, eu vou falar, né, nessa aula, primeiro mostrar que a fé e a razão, elas estão unidas. Depois a gente vai falar um pouquinho como que elas se relacionam, né? Principalmente, acho que o tema curiosidade, é interessante entender bem a relação entre a razão e a fé e a razão. Depois entender como que se separou, porque elas estiveram sempre unidas, né? Como que a fé e a razão na nossa cabeça se separou, quais são as consequências disso, a gente vai ver que é muito forte na nossa universidade, onde a gente, nos nossos ambientes, que a nossa forma de pensar até, às vezes é como, a gente coloca como se fosse duas realidades meio opostas, ou pelo menos muito diferentes, e e depois eu queria falar no final, né? Seria com quatro partes: a fé e a razão unidas, né? Como se relacionam fé e razão, por que que elas se separaram e depois falar da teologia como ciência. Isso é bom para quem está aprendendo, né? Teologia está aprofundando, porque para também entender como que funciona o conhecimento teológico, o conhecimento de Deus, né? E como que a gente pode também crescer nesse conhecimento, né? Só para também uma introdução para esse tema, digamos assim, dentro das matérias da teologia, está dentro do tema da teologia fundamental, né? Que seria que essa parte da teologia que estuda como que a teologia se desenvolve, como que o homem conhece a Deus, né? Por exemplo, a teologia fundamental fala desses três elementos da teologia: Sagrada Escritura, tradição e magistério, né? Essas três fontes, principalmente Sagrada Escritura e tradição, de modo especial, depois o magistério, etc. Tudo isso é tema da teologia fundamental. Mas agora vamos nos concentrar nessa ideia da fé e razão, né? Bom, depois eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar, bom, toda hora, né? Fé e razão, mas vamos falar o primeiro ponto, né? Então, desses quatro que eu falei, o primeiro ponto é fé e razão unidas, que é um tema que sempre foi assim na igreja. A fé e razão nunca teve separada no conhecimento de Deus, na igreja, no discurso da igreja, dos padres da igreja, nunca estiveram separadas até o século XVI, né? Tudo bem, a gente começa lá no século XIV, mas no século XVI é que, com o racionalismo e depois o iluminismo, etc., é que isso se separou. A gente vai ver depois as consequências disso. Mas é interessante, primeiro mostrar, eu quero dar alguns exemplos, algumas ideias dessa união das coisas, né? Para a gente também tentar purificar o nosso pensamento, né? Porque para nós, a gente pensa como se fossem duas coisas, né? Um pouco separadas, ou duas realidades. São distintas, claro, né? A fé é um conhecimento de Deus, um conhecimento sobrenatural, né? É um conhecimento e também uma virtude, né? Que nos leva a conhecer a Deus e conhecer as verdades por Ele reveladas, então é sobrenatural. A razão seria mais esse conhecimento natural, né? Das coisas e do raciocínio, etc. Então, claro que são diferentes, mas elas estavam como unidas. Em primeiro lugar, por quê? Porque no mundo antigo, quando Cristo, né, aparece aqui na Terra e prega nos seus anos, no mundo antigo, religião, política, conhecimento, estava tudo sempre muito unido, né? Um exemplo bom no próprio Evangelho é o exemplo dos Reis Magos. Os Reis Magos é um tema muito interessante, porque é um tema histórico, embora um pouco misterioso, porque, vamos assim, historicamente você não consegue identificar exatamente quem eram esses reis, mas é um fato histórico quando eles foram adorar o menino Jesus. Veja que interessante, eles eram considerados reis, e, portanto, tinham uma autoridade política, né? Eram pessoas importantes na sua região, se acredita que o mais provável da Pérsia,
Na Pérsia, na época, eram cientistas, porque uma das ciências mais importantes, né, na época era justamente vamos assim, o estudo das estrelas, dos astros, era um tema importante, assim, como o carro-chefe da ciência para os persas nessa época. Eles conheciam, ao mesmo tempo, eles conheciam as profecias do judaísmo, né, do Antigo Testamento, né? Então, eles estudavam, e em função dessas profecias e da ciência, eles foram conhecer esse Deus dos judeus que eles não conheciam, mas pelas profecias e pela astronomia, eles olhavam as coisas e falavam, puxa, aqui está batendo a profecia com as estrelas e tal, então foram. Essa era a realidade dos reis magos, né? Não é? Aliás, a fé e razão tende a mostrar sempre essas realidades, por exemplo, reis magos como algo assim um pouco mitológico, né? Mas é um exemplo que estou falando agora, por exemplo, da Pérsia, né? Na época de Cristo, que era, vamos dizer assim, talvez a principal potência, na época já estava o Império Romano, né? Disputando com a Pérsia, mas a Pérsia era uma das principais potências do mundo antigo. Depois, depois a própria pregação de Cristo, né? Cristo era muito claro, ele falava muito da verdade. A gente lembra, por exemplo, essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no fundo, Cristo falava muito, né? Que quando falava de conhecer a Deus, ele estava pensando nessa, conhecer com amor, com a vida, com o caminho, né? Mas também com a verdade, com o conhecimento intelectual, não havia separação. Na medida que o cristianismo foi se libertando dos valores judaicos, né? No sentido, né? Ele nasceu do judaísmo, Cristo é judeu, né? Mas, naturalmente, né, o cristianismo se espalha por todo o Império Romano e cada vez mais o cristianismo vai com toda naturalidade, com toda tranquilidade, assumindo outras categorias. Por exemplo, a categoria, o cristianismo ele toma a categoria dos gregos, com toda facilidade, assim, né? Da Grécia Antiga, que tinha talvez um desenvolvimento assim da racionalidade mais refinado, mais complexo. Então, para explicar a verdade da fé, para explicar quem é Cristo, por exemplo, o cristianismo toma os conceitos de natureza, de pessoa, de substância, de acidentes, que era tudo da filosofia grega. Foi assim com toda, digamos assim, sem grandes problemas. É claro que sempre havia discussões, será que a gente usa assim, não usa? Esse conceito talvez não seja bom, enfim. Mas o que a gente percebe é que não é fé e razão, conhecimento de Deus e conhecimento da ciência, das coisas, estava tudo muito unido, porque era uma coisa só, e que é uma coisa só, né? A gente vai mostrar depois agora em realidades próximas. Eu, como historiador, eu queria dar um exemplo, eu vou usar dois exemplos nessa aula que tem tudo a ver com a fé e razão. O primeiro agora eu falo agora, né? Ainda estamos falando dessa fé e razão que estiveram sempre unidas. É um exemplo de São Justino, né? E depois eu vou usar um exemplo que é bem a calhar aqui no nosso grupo, que é o nascimento das universidades, que tem tudo a ver com essa união, né, de fé e razão. Mas nesse tópico, o São Justino é um ótimo exemplo dessa unidade que há, né, entre esses dois elementos distintos, que é a fé e a razão. São Justino, olha que interessante, ele tinha nascido na Palestina, mas ele tinha vivido no mundo grego, ele conhecia bem do grego, e por volta do ano 130, 140, ele foi para Roma e lá ele montou uma escola de filosofia, né? Ele tinha uma escola, né? E era um homem extremamente culto, né? Extremamente erudito, ele pertencia a essas classes cultas da Roma antiga, né? Tanto bom, e se converteu ao cristianismo, né? E ao converter-se ao cristianismo, escreveu uma apologia dos cristãos, né? Uma apologia ao imperador Marco Aurélio, que é um imperador que por volta do ano 150, né? E ele conhecia muito bem as correntes do seu tempo. E depois que ele conta, né, como que ele se converteu, ele falava que ele tinha procurado a verdade nas diversas correntes do seu tempo, nas correntes filosóficas. Ele conhecia as correntes filosóficas do seu tempo. E conta que ele estava um pouco inquieto e descobriu no cristianismo, né,
ele fala que ele pesquisou pelas correntes filosóficas em busca da verdade. Ele fala por ordem, né? Ou seja, uma, depois a outra, né? Uma certa lógica. E encontrou, foi no cristianismo que ele encontrou, né? Essa, essa verdade, né? E falava do cristianismo como a única filosofia verdadeira e proveitosa, né? A única que realmente ele tinha encontrado a verdade. Agora, o que é interessante, eu acho mais interessante ainda, é que São Justino não mudou o que ele já fazia. Ele continua tendo a sua escola de filosofia e continua ensinando as correntes, mas agora ensinava baseado, digamos assim, ou melhor, baseado não, com a perspectiva de ter um conhecimento, né, da verdade do cristianismo, a verdade que Cristo ensinou, eu sou a verdade, né? Ele combatia a mitologia pagã do seu tempo também com o raciocínio lógico, né? Com o raciocínio grego que ele conhecia, né? Ele começou a falar muito do Deus criador, que é a causa e a última de todas as coisas, a última da criação, e começou também, é, e começou a fazer teologia também, explicava, né? Também a Santíssima Trindade, quer dizer, temas assim que vamos assim, que estão para além da razão, ele também foi um teólogo. Ele gostava muito de um conceito que é próprio do cristianismo, que, de falar como na Bíblia tem, né, que Deus, ao criar o mundo, ele criou através da palavra, né, palavra com maiúscula, e que já é o Filho, né, depois, mais tarde, a palavra se faz carne, então é a encarnação em Jesus Cristo. Então ele falava dessa palavra, ele gostava de usar o conceito grego logos, né? Então era o logos, que é perfeitamente compatível, né, com a fé cristã, a verdade, quer dizer, se usa, né, até hoje. Então, como Deus também é o logos, é a lógica de tudo, é Deus que fundamenta toda a lógica. E ele gostava muito desse conceito, né? São Justino chegava a dizer que para ele, né, ó, esses grandes filósofos gregos que utilizavam a razão e que chegaram, né, num conhecimento assim bastante próximo, né, da verdade racional, no caso de Sócrates, Aristóteles, né, ele gostava de Heráclito, ele dizia que já devem ser contados entre os cristãos para ele, né, porque vamos dizer assim, é como se eles já tivessem chegado nesse conhecimento que é o próprio Deus, né? Que é esse logos que ele dizia, né? Então, você vê que interessante, né? A gente vai ver depois agora, por exemplo, das universidades, como o cristianismo ele promoveu a razão, promoveu e ajudou a desenvolver a razão e também o conhecimento científico e também de um modo assim histórico, mas a própria civilização ocidental. Então, fé e razão sempre tiveram unidas, né? Então vamos deixar assim, depois eu vou falar de como e por que se separam, né? Agora, vamos falar então, o segundo tópico é como que esses dois formas de conhecimento, né? Fé, a razão, né? Como que elas se relacionam, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, eu gosto de bom, primeiro, a razão e a ciência ajudam no crescimento da fé. Isso me parece que é algo mais ou menos lógico, se você for pensar, né? Quer dizer, vamos pensar um exemplo da nossa própria vida, né? Quando a gente lê, quando a gente aprofunda no nosso conhecimento, quando a gente lê literatura, quando a gente conhece qualquer coisa assim que seja algo realmente bom, então, naturalmente, a gente cresce na fé, né? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser só estudar apenas coisas de Deus, né? Mas quando a gente estuda qualquer coisa, assim, com profundidade, nos ajuda, nos aproxima de Deus. Agora, quando a gente estuda alguma coisa que, digamos, tá longe da verdade, que, sei lá, alguma coisa enganosa, isso só nos separa de Deus. Por exemplo, as ideologias, né? Se monta uma estrutura mental para chegar nessa verdade que, né, seja tanto faz de direita, de esquerda, só afasta de Deus, né? Enquanto que qualquer estudo, né, feito com essa retidão nos aproxima. É, e depois dizia, então a razão, ela leva a fé, né? Porque faz com que a gente conheça as coisas cada vez mais, seja capaz de conhecer melhor, cada vez melhor o conteúdo da fé. Mas depois também a ciência, né? A ciência sempre aproximou da fé. Poderia dizer vários exemplos. Eu
eu não conheço muito bem, né, a física, mas, por exemplo, a teoria do Big Bang, né, fala que, de repente, começa o mundo através de uma superexplosão. É, é muito compatível com a fé de Deus Criador, né, como um simples ato da sua vontade. Então se isso é verdade, cada vez que você vai aprofundando, leva, né, até aprofundar na ideia de criação, de causa incausada, etc. São, digamos, que nos leva a Deus. Por exemplo, os estudos biológicos do princípio da vida, né? Acho que a biologia estuda a vida e quer estudar a vida. E quando você vai entendendo melhor como funciona a vida, como nasce a vida, você chega, no caso, você entende melhor a vida humana, quer dizer, o que faz parte da biologia, o que faz parte da alma, a arte, o amor, a memória, coisas que você percebe que, peraí, que está muito além da biologia, né? Mas a próprio estudo da biologia nos faz entender melhor isso. Porque poderia se pensar, não, o homem foi criado, aí, né? Foi uma evolução, então teve uma série de elementos e agora estamos aqui, né? Mas na medida que você vai aprofundando como que esse homem foi criado, como foi essa evolução, seja, então, você... E para dizer um exemplo, né, mais voltado assim para minha área, a história e a arqueologia, quanto mais você vai confirmando os dados da história, do que realmente aconteceu, a arqueologia é um grande fonte assim principalmente para a história antiga, cada vez mais vai se aproximando dos dados bíblicos, né, de você entender melhor a Bíblia, etc. Então, tudo isso é fácil, né, de entender essa relação, né, a razão e a ciência, né, como ciência, como esse conhecimento certo, com o método racional que quer buscar uma verdade, né, um conhecimento, só ajuda no crescimento da fé. Toda a ciência verdadeira e a igreja, interessante, a igreja ela nunca teve medo da ciência. É verdade, a gente pode contar na história que teve vários embates aí, eu não quero entrar aqui, porque senão não vai dar tempo, né, para a gente continuar, mas teve alguns embates com a ciência em alguns momentos, mas já foram momentos, é interessante, em que a fé e a ciência já estavam por questões, é, vamos assim, de época, sociais, intelectuais, de filosofia da época, já estavam meio que se separando, né, digamos assim, a concepção das duas coisas se separava. Mas se você for ver na história mesmo, a igreja só ajudou. Um grande exemplo disso é o nascimento das universidades, que depois eu já vou falar. Então, dizia, fé e razão, a razão ajuda na fé. Mas é interessante também, agora, esse outro elemento, que a fé ajuda na razão. A fé faz com que, vamos assim, a razão, ela tenha, digamos assim, um horizonte infinito. Já entrando um pouquinho, agora eu vou misturar um pouquinho assim na separação, mas se você afasta vamos assim, o horizonte da fé, necessariamente a razão passa a ser bastante limitada, né? Se eu limito a razão ou o conhecimento científico àquilo que eu vejo, que experimento, né? E então sempre vai ser limitado. E chega uma hora que a razão se esgota, digamos assim, que o próprio homem se dá conta que como é bastante limitado, né, a sua capacidade para conhecer e sobretudo conhecer a verdade, né, conhecer o critério último das coisas, que foi sempre o que a filosofia procurou. A filosofia grega antes de Cristo procurava isso e a boa filosofia procura. Então, dizia o Papa Bento XVI, eu gosto, né, que falava que como se a fé é como se fosse assim o oxigênio da razão, né? Ele falava dessa ideia do horizonte da razão, que uma vez que você considera a existência de Deus e os dados da fé, né? Então, como que a razão se expande e você pode chegar muito longe. E o homem tem essa confiança na razão que foi perdida, né? Especialmente porque a razão e a fé se separaram. E daí que eu entro para entender melhor assim como que a fé ajuda muito a razão, entender também que a nossa civilização ocidental, ela cresceu justamente por esse novo horizonte que trouxe o cristianismo para a razão, inclusive até podemos dizer assim a evolução racional, científica, civilizacional da nossa civilização do Ocidente se deve por isso.
E agora eu queria trazer esse exemplo, contar um pouquinho, me alongar um pouquinho mais nessa, de como que nasceu a universidade. Então, e também a gente, para entender também que quando ela nasceu, nos primeiros anos das universidades, ela tinha como esse ideal universitário que até hoje a gente tem, mas que a gente está muito longe de, inclusive, chegar perto do que foi essa universidade como ideal, né, que nasceu. Então, a universidade, todas elas nasceram no começo do século XIII. Mas antes, seria interessante lembrar, né, que o Império Romano tinha atingido um nível de conhecimento também, de desenvolvimento bastante elevado. Quando chega a Idade Média, com as invasões bárbaras e tal, então há uma decadência, né, natural, porque não havia cidades, né, digamos, o homem estava mais espalhado no campo, estava sempre um pouco, digamos, esperando, né, que houvesse invasões no seu território, tudo isso prejudicava muito, né, o florescimento também da. Então acontece que com o passar do tempo, depois vieram as cruzadas, começou a vir mais elementos do Oriente para o Ocidente, mais dinheiro, acabaram as invasões, né, tanto as bárbaras, depois mais tarde as normandas, então foram crescendo as cidades e tal, então com mais estabilidade, então se começou a ter, digamos assim, as pessoas começaram a ter mais tempo livre, também apareceram pessoas dedicadas ao estudo. Antigamente, essas pessoas dedicadas ao estudo sempre estavam dentro dos mosteiros, né? Inclusive Carlos Magno, lá no 800, ele incentivava os mosteiros para. Mas agora chegamos no século XII, final do século XII, século XIII, 1200 e pouquinho. Então, você tem, digamos assim, grupos que se unem para conversar sobre a teologia, sobre Deus, e nasce nessa época uma coisa que se chamou, quem estuda a história da teologia, a chamada teologia dialética. A teologia dialética era o seguinte: você falava de uma verdade de fé e procurava demonstrar essa verdade através de um raciocínio, como demonstração rigorosa, um raciocínio, pela lógica, né? Isso foi muito marcado também pela própria lógica aristotélica, que chegou, já se conhecia a lógica aristotélica, mas, vamos assim, ela chegou completa e começaram a vir mais livros e estudar no Ocidente nessa época. Então, se utilizava essa lógica, né? Que são como, eu não conheço tão bem, né? Não sou filósofo, mas é como podemos dizer como princípios internos que me faz demonstrar algo, né? Lógicas. E depois foram sendo criadas escolas que desenvolviam essa demonstração rigorosa da teologia. Claro, nessa época, as escolas eram escolas de teologia. Não pensem que é teologia porque todo mundo era só a igreja que dominava tudo, então a igreja, você só pode aprender teologia. Não, não era isso. É que o conhecimento para o homem dessa época, para todos, era o fim do conhecimento e era a teologia. E depois da teologia também sempre surgiam, digamos, outros ofícios, né? Mesmo o ofício de curar, a medicina, o ofício das leis, o direito, né? Mas a teologia era como, vamos assim, o carro-chefe de todas as escolas, né? Era por isso, não porque a igreja impunha isso, né? Mas foram surgindo, então, essas escolas. E essas escolas cada vez eram mais abertas, ou seja, qualquer pessoa poderia vir e participar. E aí uma pessoa que sabia mais teologia começava a ser lá ali o mestre, usando essa teologia dialética, e nasceram as chamadas escolas catedralícias, porque elas eram, vamos assim, acolhidas pelo bispo, que é quem tinha os meios, que tinha, às vezes, a catedral, tinham as igrejas, tinham também os estabelecimentos para que as pessoas ficassem lá, né? E foram surgindo, assim, vários grupos que ficavam estudando a teologia, debatendo a teologia através dessa escola dialética. Isso era muito comum na época, os debates, né? E, e até que em 1231, aí, mas quase curiosidade, eu vou dizer por quê, né? 1231, eu acho que é isso, né? 1231, então, o Papa Gregório, tá aqui, ó, Gregório IX, né?
ele outorgou a um grupo em Paris que se reunia a independência do bispo, ou seja, esse grupo, então por isso foi chamado Universitas, ou seja, é um campo assim que um grupo onde qualquer pessoa podia entrar e independente do bispo, ele tinha vamos assim, uma forma de se organizar própria. E daí, 1231, se tem, nesse sentido assim, oficial, né, um documento, uma primeira universidade, seria a Universidade de Paris. Daí vocês poderiam, falo da curiosidade, porque aí sempre aparece, não, a primeira é Bolonha, a primeira não sei que outras falam, bom, enfim, outras universidades, outros lugares sempre falam, né? Não é a primeira, porque esses grupos, eles foram sendo montados de modo totalmente espontâneo. E, no caso de 1231, foi o momento em que houve um ofício, um ato oficial do Papa, né, dando, digamos assim, o direito a que esse grupo funcionasse por conta própria, digamos assim. E, então, tem por exemplo, em Bolonha, é interessante que esse grupo, eles formaram não como um grupo de professores, mas como um grupo de estudantes, né, em Bolonha, né? Então, é como se fosse uma associação das pessoas que iam lá e chamavam professores, chamavam sábios para explicar, então eles se reuniram. Mas o que nos interessa, voltando, né, não tanto aqui, não queria contar tanto a história, mas interessa a ideia, né, da universidade. Quer dizer, como é que, então, nasceu essa ideia, falava da teologia dialética, onde você ensinava teologia através de demonstrações e raciocínios lógicos, rigorosos. Para ensinar isso, você criava questões, você, no fundo, criava questões um pouco tentando contradizer uma verdade da fé, né? Ou uma questão, assim, que fosse difícil, para que uma pessoa pudesse fazer uma demonstração rigorosa de uma resposta àquela questão, né? E muitas vezes essas questões eram defendidas em uma sala de aula, não sala de aula, em um local, onde as pessoas, elas, de propósito, como que tentavam um pouco atacar essas questões, né? Daí vem o que vocês devem ter, alguns podem ter ouvido falar das questões disputadas, né? As questões disputadas, quer dizer, as questões debatidas, que inclusive foi nesse âmbito que participou São Tomás de Aquino, né? Ele escreve. Então, você vê que, digamos assim, a razão estava aí presente e a fé, como você está discutindo coisas da fé, né, e de coisas muito elevadas, só que você utilizava a razão para demonstrar. Então veja como a própria fé, ela como que faz como que a razão eleva a razão, um horizonte infinito da razão para a razão se desenvolver. E foi assim que surgiram as universidades, né? Depois surgiu também uma ideia que São Tomás vai usar, que é a ideia de autoridade, né? Digamos assim. Então, você, para provar uma coisa, você tinha autoridade da Sagrada Escritura, autoridade dos padres da igreja, né? Mas essa autoridade era justamente o método, né? Quer dizer, participava desses elementos para fazer para ajudar no debate, né? Para ter, digamos assim, os critérios, né, para o debate. Enfim, eu já me alonguei assim, né? Mas as últimas duas partes são menores mesmo. Mas para entender como se relacionam a fé, né? A razão e a ciência, na medida que vão sendo desenvolvidas, elas levam um conhecimento melhor e mais profundo de Deus. E depois, mas também a própria fé, né? Ajuda na razão, né? Ela como que dá um incentivo enorme para a razão, né? E a razão, de certo modo, né? Ao participar da razão divina, passa a ser uma razão infinita, né? E uma razão que você pode acreditar, uma razão que você pode encontrar soluções para a vida através da razão, foi o que a igreja sempre defendeu. É, Aí entra um outro tema, mas só para lançar aqui que é interessante, que por isso que isso foi no século XIII, né? Foi uma explosão, assim, nasceram várias universidades em 100 anos, assim, muitos lugares diferentes e com essa qualidade de estudo. É por isso que nessa época também surgiram a arte gótica, né? As catedrais. Você tem uma grande literatura. Bom, eu esqueci de falar só, desculpa aqui, dessas questões disputadas que eu dizia, é que nasceu a ideia de você escrever as sumas. Sumas seriam como tratados de teologia,
onde você vai explicar tudo de um modo ordenado e que você vai explicar tudo, né? Todo mundo, a criação e as coisas. Daí nasce a Teologia, né? A Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né? Que ele tem essa pretensão, né? Uma pretensão que hoje a gente pode até questionar, puxa, como que uma pessoa pode explicar tudo? Talvez não seja possível mesmo, mas é só para entender assim essa confiança que havia na razão. E São Tomás, quando escreveu a Suma Teológica, ele não estava dizendo só, aqui eu vou explicar a parte da fé, né? Ele estava falando, não, aqui eu vou explicar tudo. Só que, claro, seguindo, vamos assim, procurando conhecer a Deus, né? Mas ele tinha essa concepção, né? Que ele estava explicando tudo. Mas dizendo, então, aí surgem as sumas teológicas e disso nasce uma literatura fantástica. Por exemplo, a Divina Comédia, que as pessoas consideram, né, como uma das maiores obras literárias da nossa civilização. A Divina Comédia, alguns estudiosos dizem que é como se fosse a Suma Teológica colocada em poema, né? Porque é a explicação do, do, do inferno, do purgatório e do céu, né? Muito organizada, né? Ele organiza lá com 30, são 33 versos para cada um dos três, né? Daria 99, e no final ele faz mais um, assim, para completar os 100. Ele tem essa concepção também, um pouco parecido com a Suma Teológica. Faz parte da mesma época. A Divina Comédia de Dante Alighieri é um pouquinho posterior à morte de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino morre em 1274. A Divina Comédia é escrita no começo do século XIV, 1300 e pouquinho. Bom, então eu dizia, ó, nossas quatro partes, né? Eu falei um pouquinho que a fé e a razão sempre tiveram unidas. Agora, de como que elas se relacionam, dando esse exemplo do início da universidade. Agora eu vou falar um pouco mais rapidamente, por que a fé e a razão, para nós, é como se fossem duas realidades separadas, né? Por que elas se separaram? Eu vou ser mais breve aqui, e depois vou terminar falando um pouquinho, a quarta parte, a teologia como ciência. Então, por que se separaram? Então, foi justamente no pensamento moderno, a partir do século XVI. Todo mundo põe lá Descartes, mas obviamente que é difícil você situar exatamente, né, essas coisas, mas Descartes lá com o seu racionalismo, penso, logo existo, e então ele como que abre essa ideia, né, de que se tudo que você vê, que você mede, que você toca, então você pode dizer que é um conhecimento verdadeiro, científico. O que você não vê, não toca, não, então é uma coisa que você pode considerar como algo que não faz parte da ciência. Depois vem Kant, né, que também separa isso na moral, que, aliás, tanto Descartes como Kant eram autores cristãos, né? Mas depois vem essa ideia, né, de que depois, por causa das guerras de religião, cada vez mais dizem que a fé deve ficar no âmbito privado de cada um. Aí chega o século XIX, você tem o positivismo, o socialismo, que na verdade é um positivismo aplicado para a sociedade, né, no fundo. E todos esses ismos, né, do século XIX, o liberalismo também, digamos, é essa ideia de que fala assim, puxa, então agora eu vou conhecer bem a sociedade, como as coisas funcionam, e vou criar aqui uma sociedade nova. Então há vamos assim, uma confiança na razão, que eu dizia antes, né, lá no século XIII, mas agora uma razão sem a fé. E que no século XIX e XX será muito presente. Antes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, as pessoas acreditavam que agora o mundo é um mundo perfeito. O mundo ia viver em paz, porque estava crescendo muito a tecnologia, você já tem a máquina a vapor e tal, então as pessoas pensam que agora a gente vai chegar no mundo perfeito na base da tecnologia, e só que depois vem as guerras e viram que não foi bem assim, né? Agora, isso que é interessante, que tem muitas consequências, né, entre essa separação. E agora eu trago consequências de propósito, queria, como algo assim que eu juntei aqui, eu pensei em algumas consequências no nosso dia a dia, né? Que, por exemplo, todo mundo fala a fé como algo muito pessoal, e é verdade, é pessoal. Mas como é pessoal, então não se discute, não dá para falar, não, eu acho que pode ser assim, pode ser assado, acho que o certo pode ser nesse caminho.
a gente discute tantas coisas, né? Qual que é a melhor alimentação, qual que é a melhor internet, como que o modo de usar os recursos naturais deve ser desse jeito, né? E pronto, a fé não, né? A fé você não pode discutir, como faziam lá os escolásticos, né? Do século terceiro. Também, por exemplo, uma consequência a gente não fala no discurso de qualquer coisa que a gente vai falar, qualquer coisa, qualquer tema, seja da história, seja da física, seja do direito, não se falar de Deus, como se a realidade sobrenatural, ou mesmo a religiosidade não existisse. E a gente sabe que é um elemento tão importante, né? Na vida de todos os povos, sempre foi, na vida das pessoas. E por quê, né? É um pouco estranho isso, né? Se você quer estudar vários elementos ou conhecer qualquer realidade, a religiosidade fica de fora, né? Principalmente no campo das ciências humanas. Depois também, por exemplo, as pessoas veem, mesmo agora, quem tem fé, inclusive, às vezes vê a teologia como um conhecimento mais, ou melhor, a teologia não, vê a fé como se fosse um elemento que estava um pouco fora da razão. Então, às vezes as pessoas pensam, não, eu vou estudar de uma forma racional, utilizando a razão aqui, os elementos filosóficos, para entender essas verdades, e depois vem a fé, daquilo que eu acredito como se fosse um complemento para as coisas. E também não é assim, né? Quer dizer, você não dá essa unidade que é o que existe, né? E então, e a gente vê nessa separação. Mas, enfim, hoje a gente vê que essa separação levou a uma falta de confiança na razão. Chegou um momento agora na ciência, na época pós-moderna, de dizer assim, a gente não vai conseguir chegar na verdade mesmo, a gente não vai chegar, o mundo sempre vai ser essa construção e desconstrução, e a gente, né, acaba vivendo essa confusão. Por isso que o Papa, quando eu esqueci de citar, né, mas eu acho que o grande documento aqui dessa aula, a grande bibliografia dessa aula, é um documento maravilhoso, né? Depois dessa aula, acho que vale a pena, se vocês quiserem ler, se tiverem interesse, que chama Fides et Ratio, Fé e Razão, de São João Paulo II, né? Escreveu, se não me engano, em 98, tratando desse tema. E lá ele fala como, digamos, ele começa o seu documento falando que a igreja vem com isso digamos, renovar a sua confiança na razão, né? Que o homem também buscasse essa confiança na razão. Então, agora, então, falei um pouco como se separou. Então, agora vamos, para terminar, dizer que, portanto, a teologia, ou seja, o conhecimento de Deus, é uma ciência. Eu gosto muito desse tema, porque na medida que depois eu fui estudando, eu me dei conta, né? Claro, a gente fala isso e sempre soube, mas depois quando você começa a estudar teologia, fala, nossa, é uma ciência mesmo, né? E, e que por que é uma ciência? Porque a teologia, o conhecimento de Deus, quando fala teologia, ó, por exemplo, estudar a Santíssima Trindade, estudar a igreja, estudar a história da igreja, eu considero também, mas, enfim, todos esses temas é a busca de um conhecimento certo e, portanto, tem uma fundamentação racional. A teologia também segue um método. Dei o exemplo aí do método dialético, claro que esse método evoluiu, agora não é tão assim como se fazia lá no século XIII, mas tem, né, uns princípios rigorosos para seguir, para tal, para chegar na verdade, que são melhores, que são piores, né, como qualquer ciência, né? Agora, qual que é a diferença da ciência teológica, que pode gerar, às vezes, um pouco de uma certa, é, às vezes, uma perplexidade de achar que talvez não seja tanta ciência, porque a teologia, ela parte muitas vezes não, ela parte, né, não só, mas fundamentalmente da revelação divina, ou seja, de dados que Deus revelou ao homem, né? Então, por exemplo, que estão na Sagrada Escritura, que estão na tradição, que estão nas verdades de fé. Você parte disso, como lá os medievais, eles partiam de verdades, né, de verdades da fé, das consequências dessas verdades da fé e discutiam. Então as fontes da teologia podem ser, assim, para uma pessoa mais racionalista ou um ateu, podem ser discutidas. Mas também se deve dizer que ela parte desses dados, mas não são dados que se contrapõem à razão. Por exemplo,
Deus é criador de tudo, né? É um dado da fé. Bom, você tem que acreditar em Deus e que esse Deus é criador de tudo. Mas depois você começa a falar que teve um princípio que iniciou tudo, isso é uma coisa que não vai contra a razão. A espécie humana surgiu de um só casal, né? É um dado da fé também, né? Mas também não contradiz a razão. Às vezes pode ser que em algum caso, como acho que já aconteceu nesse caso, né? Quando chegou a época do Darwin lá, da evolução, que dizia, não, é impossível, o homem foi surgindo de vários lugares diferentes e cada vez mais os estudos genéticos levam a ver que não, que é impossível, né? Que a realidade genética do homem tenha de processos evolutivos diferentes em várias regiões tenha surgido da mesma espécie, né? Então, enfim, então, eu digo, às vezes pode parecer que vai contra a razão, que vai contra uma ciência, mas não, você não tem como provar o contrário, né? Nada dos dados da fé você tem como provar o contrário. Então, não são coisas que vão contra a razão. E justamente ao afirmar, a partir dessas fontes que estão um pouco acima do nosso conhecimento razoável, às vezes, né, da nossa capacidade, é que, vamos assim, eleva a razão. E essa é grande interesse, né, dessa união entre fé e razão. Bom, eu paro aqui, acho que já falei muito, queria ter falado um pouquinho menos, mas então fica essas ideias, né, da união entre fé e razão, e agora eu queria saber se vocês têm algum comentário, querem falar alguma coisa e perguntar, seria bastante legal, né? Eu vou, então, terminar aqui.